Está feliz, diga amém. Amém. Cumprimente o irmão, fala para ele: eu estou feliz porque você está aqui. Que bom que você está aqui. Tudo bem? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Amém? Queridos, preste atenção. Hoje de manhã nós tivemos um culto muito abençoado. E pelo que eu estou vendo, agora à noite vai ser até mais, em nome de Jesus. Mas tudo depende de quanto seu coração está aberto para Deus. Quanto que seu coração realmente está faminto por Deus. O quanto que você quer Jesus na sua vida hoje. Nesses últimos dias, uma inquietação tem tomado conta do meu coração. Eu tenho visto várias mensagens, pessoas até enviando para mim, acerca de algumas notícias, acerca de algumas até profecias. Mas eu confesso para você que eu não estou inquieto com o mundo lá fora. Porque, entenda bem, se você ler a Bíblia, tudo que está acontecendo aí, isso não vai te assustar. Isso apenas vai testificar no teu coração que a palavra de Deus realmente é verdadeira. Porque a cada dia o mundo está se perdendo. A cada dia o ser humano está regredindo em seus valores. Mas, querido, isso é um fato determinado pela palavra de Deus. Que nos últimos dias as coisas, o mundo se tornaria um lugar insuportável. Há um texto na Bíblia que diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. E isso está acontecendo. Mas o que anda me inquietando não é o que eu olho, o que eu tenho visto lá fora. Porque o que eu vejo lá fora, em grande parte, é cumprimento da palavra de Deus. E eu digo para você, a tendência desse mundo lá fora é que ele a cada dia piore mais. Porque o que vai acontecer? Qual será a grande vitória? É Jesus voltando e levando a sua igreja. Agora, o que está inquietando o meu coração não é o que eu vejo lá fora, mas é o que eu tenho visto aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, eu não estou falando da EAFAD apenas, eu estou falando do contexto de igreja. Eu estou falando do contexto de igreja de Cristo nessa terra. Irmãos, é muito sério que Deus falou no meu coração nesses dias. Talvez algum texto que eu venha ler, você já leu várias vezes, mas hoje eu quero que você abra o coração para receber algo novo de Deus. Irmãos, diante de um mundo tão corrompido pelo pecado, diante de uma geração tão distorcida nos seus valores, essa é a hora que a igreja de Jesus, ela tem que aparecer. Irmãos, é no meio do caos que vai aparecer esperança através de pessoas. É no meio das guerras que vai aparecer pessoas querendo semear paz. É no meio de todo de um cenário de abundante pecado que vai aparecer pessoas que vão revelar a graça de Deus sobre a vida dos outros. Irmãos, eu estava meditando esses dias, converso com um, converso com outro. Sou ministrado por pastores, converso com alguns. Irmãos, você já reparou que o mundo lá fora, ele tem uma preocupação extrema com a imagem?
que a geração desse tempo é uma geração totalmente comprometida com a sua imagem. E é isso que nós não podemos ter na igreja. E é isso que nós precisamos despertar. Irmãos, eu tenho visto casamentos de cristãos acabando. Casamentos até de pastores acabando. Nós ouvimos a palavra. Irmãos, para comigo. Talvez de início agora você não vai entender muito, mas Jesus vai dar graça aqui nessa noite. Pense comigo, nós estamos aqui todo domingo ouvindo o quê? Palavra de Deus. Irmãos, não tem como alguém ouvir Jesus, porque eu creio que nós pregamos, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós ouvirmos tanto Jesus e a nossa vida continuar do mesmo jeito. É impossível alguém andar com Cristo com um coração disposto, disponível, flexível, aberto e não acontecer mudanças. O que está reinando no mundo não pode reinar na igreja. Irmãos, tem que haver uma diferença. Nós temos que ter cuidado. Nós queremos alcançar muitas vidas, mas nós não podemos negociar os valores eternos com os valores passageiros. Nós não podemos negociar a palavra e o evangelho de Cristo para alcançar as pessoas. Pelo contrário, desde o tempo da criação do mundo, Deus nunca precisou se adaptar ao mundo para poder trazer mudanças sobre pessoas. Pelo contrário, desde os primórdios da terra, Deus ele sempre permaneceu o mesmo. E as pessoas que decididamente se entregaram e se lançaram em Jesus, amados, essas pessoas verdadeiramente, pode sentar. Essas pessoas decididamente tiveram suas vidas transformadas. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas do mundo, elas estão totalmente preocupadas com a sua imagem. Eu não estou falando da imagem física apenas. Eu estou falando de como a vida dela é vista e enxergada pelos outros. Você vai entender o que eu quero dizer. O que Deus colocou no meu coração. Abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. Deixa eu explicar para você, antes de nós lermos o texto. Samuel foi um sacerdote, o último juiz do Velho Testamento. Querido, preste atenção. Samuel, Deus levanta Saul para ser rei de Israel. E Samuel na época era o sacerdote. Samuel na época era o juiz. Querido, entenda bem. Quando Saul é levantado, o povo queria um rei, Deus queria ser o rei, mas o povo rejeitou a Deus, e então Deus permitiu que um rei fosse levantado. Deus então, a Bíblia ele permite que se levante Saul como rei. Só que esse texto aqui começa com Deus chamando a atenção de Samuel. Até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu rejeitei ele? Por que Deus disse isso? Porque diversas vezes Deus mandou Saul fazer algo e ele desobedeceu. Deus disse para ele: olha, eu lembrei da maldade que Amaleque cometeu contra o meu povo. Quando o meu povo saiu do Egito, o povo amalequita resistiu ele no caminho. Tornou difícil o caminho, a trajetória do meu povo. Agora você vai lá e vai destruir tudo, porque naquela época era guerra, era olho por olho e dente por dente. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é espiritual. O que eles viviam na carne e no natural, nós vivemos no espiritual hoje.
Só que a Bíblia diz que Saul, esse texto é conhecido. A Bíblia diz que Saul, por causa do povo, poupou o melhor de Amaleque, com a intenção até de oferecer para Deus. Poupou aquilo que Deus havia mandado destruir. Querido, se há algo na tua vida e na minha, que Deus já disse que você tem que acabar, que você tem que dar um fim nisso, e você poupa, e você não toma uma posição com aquilo, isso vai acabar tirando você da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel vai até Saul, ele recebe Samuel dizendo: eu fiz tudo que o Senhor mandou. E Samuel diz para ele assim: mas que barulho é esse de ovelhas aí? Aí o Saul fez, ele disse o que nós estamos vendo hoje em dia. Ah, por causa do povo, nós poupamos o melhor. Sabe o que isso quer dizer, querido? E o tema, e o que nós vamos ver hoje na palavra é isso. Nós precisamos de uma igreja que tenha mais compromisso com Deus do que com as pessoas. Que tenha mais preocupação em agradar a Deus do que os homens. Por causa de você não querer ficar mal com pessoas, muitas vezes nós estamos ferindo a palavra, nós estamos entristecendo a Deus, estamos negociando os valores de Deus por causa das pessoas. Entenda bem, Saul poupou por causa do povo, mas Deus havia mandado: destrua. É como, trazendo para os dias de hoje, é como você vem à igreja e através da palavra o Espírito Santo mostra algo na tua vida que tem que ser tirado, que você tem que parar de fazer, que você tem que tomar uma posição e dizer: não, eu não quero mais isso na minha vida. Mas aí você vai poupando, porque talvez uma mudança radical vai mexer com pessoas em sua volta. Pessoas talvez não vão entender. Pessoas talvez vão até te criticar. Pessoas talvez vão até te abandonar, porque você assumiu uma posição em Deus. As pessoas que não fazem isso, não fazem, porque estão mais preocupadas com a opinião e com a imagem delas. Olha o que diz aqui. 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir o próximo rei. Quando Samuel chega lá, esse texto é conhecido. O primeiro filho que veio de Jessé é Eliabe, um soldado alto, musculoso, bonito. O cidadão tinha pose de rei, andava igual rei, falava igual um rei. Ele era tão parecido, ele tinha tanto um jeito de rei, que ele confundiu até o profeta. Ele confundiu até o sacerdote, que olhou para ele e disse: certamente esse aqui é o escolhido de Deus. E é esse versículo de Deus respondendo Samuel que é o início da nossa pregação. Olha o que diz. 1 Samuel 16, 7 diz assim. Leiam comigo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê aonde? O coração. Irmãos, prestem atenção. Nós precisamos despertar como igreja. Nós não podemos aceitar viver num padrão de vida como o mundo vive. Nós não somos mais do mundo, nós somos de Jesus. Nós somos de Deus hoje. Nós não podemos viver uma vida como nós vivíamos antes. Antes, as pessoas só se preocupam com a imagem que elas estão transmitindo para os outros, ainda que aquela imagem seja mentirosa. São casamentos que, olhando de longe, está tudo bem, mas o casal sabe que não está. E de repente não querem fazer as mudanças necessárias para que fique bom. Deus chega para Samuel e diz para ele: olha, não olhe para o tamanho dele, Samuel, não olhe para a aparência dele, porque eu não vejo as pessoas como vocês olham. Vocês olham a aparência, mas eu vejo o coração.
Vocês só conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos, mas eu sei a verdade. Eu sei realmente como cada um é. Irmãos, olhem para mim. Deus conhece todos nós aqui. Deus sabe como realmente nós somos. Eu estava estudando, eu gosto de, quando eu vou pregar assim, eu gosto de estudar a palavra, conforme Deus semeia no coração. Eu fui ali estudando à noite. A palavra imagem significa o seguinte, esse é o ponto que eu quero que você preste atenção. Imagem significa opinião contra ou a favor que o público pode ter de uma instituição ou de uma personalidade. Imagem é a opinião contra ou a favor que o público pode ter de uma instituição ou personalidade. Preste atenção. As pessoas no mundo estão extremamente preocupadas com a imagem que os outros têm delas. Mesmo que aquela imagem seja mentirosa, eles querem continuar com ela. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que buscar viver uma vida verdadeira para Deus. Quem está entendendo isso, diga amém, queridos. Nós precisamos viver uma vida verdadeira para Deus. Quando Deus disse para Samuel, não atente para a sua aparência, não importava se a imagem dele dizia que ele era o escolhido, ele não era. Porque Deus disse, eu o rejeitei. Ele tem tudo para ser rei, mas ele não vai ser rei, porque eu o rejeitei. E de manhã Deus falou isso no meu coração aqui, e eu fiz perguntas para as pessoas. Será que Deus pode rejeitar alguém? E talvez alguém aqui possa pensar, mas isso aqui foi no Velho Testamento. Foi na antiga aliança. Foi no tempo da lei. Nós vivemos hoje no tempo da graça, do amor, da misericórdia, do perdão. Mas Ananias e Safira morreram no tempo da graça. Vocês lembram de Ananias e Safira? A Bíblia fala que as pessoas que iam se convertendo vendiam as suas propriedades por livre e espontânea vontade e depositavam a oferta no pé dos apóstolos. O que eles faziam? Eles pegavam aqueles valores e distribuíam entre todos, para que ninguém passasse fome, para que ninguém sofresse. Logo aqui já tem alguma coisa errada acontecendo hoje, porque o que tem de gente passando fome às vezes dentro de igreja não tem como contar. Se esse evangelho que nós pregamos é o verdadeiro, então não poderia ter ninguém passando dificuldade aqui. Porque quem tem muito ia repartir com quem tem pouco. Não seria cada um no seu quadrado preocupado consigo mesmo. Mas naquele momento, como hoje, ninguém pode ser. Deus não obriga ninguém a fazer nada, irmãos. Deus não obriga você a fazer o bem, como o diabo também não te obriga a fazer o mal. Você que decide. Eu quero ensinar algo para você que demorou para eu aceitar na minha vida isso. Mas depois que eu aceitei, eu consegui ter um pouco de paz. O que o senhor aprendeu, pastor? Que as pessoas fazem escolhas. Querido, não importa quem estiver pregando aqui. No final, você vai ter que fazer uma escolha. Se você vai obedecer ou não vai. As pessoas fazem escolhas da maneira como elas querem viver, de como elas querem andar. Ananias e Safira combinaram entre eles. Nós vamos dizer que vendemos por um valor, mas vamos colocar só uma parte. E eles foram lá, nós vendemos a propriedade, está aqui o valor. Ananias foi primeiro. Pedro, na hora, tomado pelo Espírito Santo, disse, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Ninguém obrigou você a fazer isso. Você não precisava nem fazer se você não quisesse. Mas se você decidiu fazer algo para Deus, faça com sinceridade, com verdade. Faça com verdade. Não faça só para ficar bem na congregação. Quem está entendendo isso que Deus está falando aqui hoje? Eles venderam e só queriam dar uma parte. Mas eles foram lá dizendo que venderam e estavam dando tudo só por causa da imagem que eles iam ficar diante das pessoas. Eu quero ficar com uma boa imagem diante dos outros. Eu vendi, olha aí, vendi tudo e entreguei.
Que homem de Deus, que mulher de Deus. Deus não, olha, tem tanta coisa que Deus está borbulhando aqui dentro de mim. Presta atenção, Deus não tem compromisso com o que você parece ser. Deus tem compromisso com o que você realmente é. O que você só parece ser, para Deus não adianta. Para Deus é desconsiderado. Deus considera o que você é, não o que você parece ser. Porque Deus sabe a verdade. Irmãos, a Bíblia diz que depois que Pedro falou, por que você mentiu o Espírito Santo? Ananias foi lá e pum, morreu. Veio a esposa dele. O que aconteceu? Oi, Safira. Eu vendi que a propriedade está aqui. O pessoal que enterrou o seu marido está voltando para enterrar você. Morreu também. No tempo da graça. Então, pastor, Deus rejeita pessoas? Guarda essa, que isso aqui vem de Deus para a tua vida e para a minha. Deus não rejeita pessoas, mas Deus rejeita atitudes. Deus rejeita escolhas erradas. Deus rejeita decisões sem direção dele. Deus não rejeita ninguém, irmão. Quando Deus diz, eu rejeitei ele, você acha que Deus não amava Saul? Você acha que Deus não queria que Saul continuasse reinando? Quando Samuel vai chamar a atenção, ele diz, rapaz, você sendo pequeno aos teus olhos, Deus não te colocou como rei de Israel? Você estava lá escondido de trás das malhadas e Deus te exaltou. E por que você não obedeceu? Irmãos, é muito sério isso. A Bíblia diz, Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Jesus é a verdade. Querido, Jesus é a verdade. Jesus só se compromete com a verdade. Ele não se compromete, ele não tem aliança com mentira. Com aquilo que não é verdadeiro, que não é real. Ele não olha para nós como os outros olham. Irmãos, às vezes a gente pode passar uma imagem para os outros muito positiva, mas Deus sabe como está aqui dentro. Deus sabe como você está. Deus sabe como você tem andado. Deus sabe se você tem falado com Ele ou não. Deus sabe se você tem buscado a presença dEle ou não. Porque você pode até não ter forças, mas se você está decidido a querer Jesus, mesmo sem força, você vai dizer, Jesus, eu não tenho força, eu não consigo, Pai, eu estou quase desistindo, mas eu não consigo viver sem você, Jesus, eu quero você na minha vida. Deus sabe a verdade da sua vida, não importa como você esteja. E a única coisa que Deus quer de você, verdade. Irmãos, é muito sério o que eu estou dizendo para você. Na Bíblia, a mensagem, a tradução desse texto de 1 Samuel diz assim, o Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Deus sabe a verdade, querido. Eu estava até lembrando que quando eu me converti, eu desci as águas, eu tinha 13 anos de idade. E do lado da minha casa tinha um irmão, tem até hoje, que ele frequentava uma igreja bem rígida. Bem assim, de usos e costumes, e eu tinha acabado de me converter, ele nunca tinha me convidado para ir na igreja dele. Mas aí eu me converti numa igreja mais ou menos como a nossa é aqui, que não... É claro, irmãos, entenda bem, a respeito de roupas, entenda bem, é muito fácil resolver essa questão aqui na igreja. Você quer saber se a sua roupa está adequada ou não? Entenda bem, vai, olha para frente do espelho e pergunta o Espírito Santo, o senhor está se agradando disso aqui? Eu não preciso dizer para você. Eu não preciso fazer regras aqui de roupa. Você tem o Espírito Santo, ele está aí dentro. Amém, queridos? E ele é vivo, ele fala. Se você perguntar, ele vai falar para você. Agora, entenda bem. E eu me lembro que um dia eu estava capinando lá o terreno da minha avó. E estava um sol muito quente, eu estava de bermuda. E aí, eu cheguei, estou lá trabalhando, lá fazendo um servicinho de casa para minha avó. E quando esse irmão viu eu de bermuda, ele olhou para mim e falou assim, ô, Sil. Eu falei, ô irmão, rapaz. Ele,
Você não falou que batizou? Batizei. Você falou que aceitou Jesus? Aceitei. Mas irmão, você aceitou Jesus e está desse jeito de bermuda, sem camisa na rua? Aí, irmãos, eu fui dar uma de idiota, porque eu vou falar uma coisa para você. A pior coisa do mundo é quando alguém acha que já sabe tudo. Aí, irmãos, eu não sabia nada, nem a Bíblia eu estava lendo, nem estava aprendendo ainda, nem a Bíblia eu tinha lido. Só que eu ouvi o pastor pregando esse versículo aqui, que Deus não olha para a aparência e vê o coração. Aí eu cheguei para ele, eu já empinei assim, igual um garnizezinho assim, né? 13 anos, eu... irmão, Deus quer o coração. Olha que petulância. Irmãos, eu vou falar com você. Eu estudei pouco tempo no seminário da igreja. Mas nem se eu tivesse feito uma faculdade nos Estados Unidos. Eu tenho que estar com o coração sempre pronto para ouvir. Amém, queridos? Aí eu fui dar um admitido para ele que nem entendia nada, nem na Bíblia, nem tinha lido a Bíblia ainda. Eu acho que nem Bíblia eu tinha naquela época, porque eu tinha acabado de ir para a igreja. A primeira Bíblia que eu ganhei foi um irmão da igreja, deu uma Bíblia toda velha. Mas estava boa, dava para ler a Bíblia. Aí eu cheguei para ele e falei assim, irmão, você não sabe que na Bíblia está dizendo que Deus quer o coração? Aí ele virou para mim e falou assim, mas Deus é açougueiro agora? Irmãos, ele deu uma resposta que, como eu não tinha entendimento nenhum da Bíblia, eu falei, eu não sei ainda. Eu não sei se Deus é açougueiro. Não sei. Eu não entendia nada da palavra. Eu não sei, irmão. Ora por mim. Irmão, na verdade, ele não entendia, e nem eu entendia, que quando a Bíblia diz que Deus vê o coração, não é um órgão do corpo, que tudo isso aqui um dia vai para o pó, meu irmão. Quando a Bíblia fala o coração, ele está falando do espírito do homem. Ele está falando de quem realmente você é. Porque você por fora pode ser uma coisa, mas Deus sabe a verdade escondida aí dentro de você. Deus sabia quem era Eliabe. E por isso ele sabia que ele não podia ser rei. Deus sabe quem eu e você somos. Quando a Bíblia diz que Deus vê o coração, é que Deus vê a verdade da nossa vida. Ô querido, será que está tão difícil de entender? Quantos aqui já viram casais que na frente dos outros era, ô meu chuchu, meu docinho, meu ursinho, minha linda, e que aquele melzinho danado. De repente alguém fica sabendo, rapaz, você não sabe que ele deu um soco na cara da mulher dele? Você não ficou sabendo que o casamento lá acabou? Tudo aparência. Famílias que aparentavam uma família tão unida, de repente descobrem algo sério lá dentro. Deus sabe a verdade de cada um de nós. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Na sua Bíblia vai estar escrito, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas presta atenção nessa tradução desse versículo da Bíblia Mensagem. Jeremias 17, do 9 ao 10. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. É verdade. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já matou alguém no coração? Aqui, graças a Deus, Jesus, aqui é todo mundo, anjos e anjas. Olha para mim aqui, aí dentro do teu coração. Quem aqui já não fez algo no coração que talvez não teria coragem de fazer pessoalmente? É coisa séria, querido. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. No teu coração você pode fazer coisas que ninguém vai saber. É verdade ou mentira que eu estou dizendo aqui? Aí no teu coração você pode adulterar. Você pode se prostituir. Você pode matar. Você pode invejar. Aí no teu coração você pode odiar. Quando eu falo pode, não é que é permitido, não.
é que você está verdadeiramente, dentro do teu coração, entre aspas, livre. Aí no teu coração você não tem a censura dos outros. É verdade ou não é? Hein? Aí dentro Deus sabe como você é, como eu sou. O coração é terrivelmente sombrio. E a Bíblia diz enganoso. Irmão, sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão hoje? Glória a Deus que Deus não deixa a gente ver o coração das pessoas. Porque se Deus deixasse a gente ver o coração, nós não iríamos dar tempo para aquela pessoa mudar. Porque quantas pessoas que você já começou a lidar, que você dizia, meu Deus, essa pessoa aqui é o próprio Satanás aqui na terra, meu Deus do céu. Essa pessoa, eu não gosto dela. É uma bruxa. Aí você começa a conviver, você começa a caminhar, e um belo dia, aquela pessoa que você achava tão ruim, ela te surpreende com um gesto de bondade na tua vida. Ela te surpreende com um gesto de misericórdia, de ajuda. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes o socorro vem de onde a gente menos espera. De alguém que nós diríamos, essa pessoa aqui, se a minha vida dependesse dela, eu já tinha morrido. E de repente, com o tempo, Deus acaba até usando aquela pessoa para te abençoar. Talvez aquela pessoa até tinha um coração endurecido para você. Mas o tempo e a mão de Deus foi quebrando os corações. E essa pessoa que você achava tão ruim, Deus até usou ela para abençoar a sua vida. Que bom que a gente não vê o coração das pessoas. Porque nós não daríamos tempo para as pessoas mudarem e serem bênção na nossa vida. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. É verdade, irmão. Irmãos, às vezes você anda com a pessoa, você não sabe o que está dentro dela. É verdade ou não é? Você não sabe o que está no coração. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano. Eu vou à raiz de tudo e eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Essa tradução é um pouco diferente, mas se encaixou tanto naquilo que Deus colocou no meu coração. Olha o que a Bíblia fala, Jeremias 17:10, né? Eu trato o homem como ele é na realidade e não pela aparência. Irmãos, a maneira como o nosso relacionamento com Deus tem que ser, a base do nosso relacionamento com Deus tem que ser a verdade. Porque Deus, não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem como eu ocultar alguma coisa de Deus. Deus sabe tudo de mim. Deus vê tudo em mim. Não há nada que eu possa esconder de Deus. Deus sabe a verdade da minha vida. Então, ou eu decido andar em verdade com Deus, ou eu vou continuar vivendo de aparência. O apóstolo Paulo, querido, para mim foi um dos homens maiores da Bíblia. E o apóstolo Paulo, eu mandei esse texto esses dias para os líderes de célula. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Aqui tem um versículo que se encaixa totalmente no que a mensagem que Deus colocou no meu coração. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega e diz o seguinte: eu estou procurando agradar as pessoas? Com o evangelho que eu prego? Com o evangelho que Deus me deu para pregar? Eu agora, o contexto desse texto fala sobre isso, sobre pessoas trazendo um outro evangelho que não é aquele que Cristo nos deu. Mas esse texto é muito tremendo, ele diz: eu estou agradando a homens? Eu agora, por acaso, eu estou buscando a aprovação dos homens ou é a aprovação de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, você quer ser um servo de Cristo? Em primeiro lugar, agradar a Deus.
Você quer servir a Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus? A aprovação que você tem que buscar, primeiro é de Deus. Haverá momentos na sua vida que para você agradar a Deus, você vai desagradar a sua família. Haverá momentos na sua vida que para você agradar a Deus, para você ser aprovado diante de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que nós temos que procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro. Acho esse versículo que eu vou dar para vocês anotar aí. Como obreiro, que não tem o que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Querido, eu tenho que me apresentar aprovado diante de Deus. Queridos, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou agora procurando a aprovação das pessoas. Irmão, nós não podemos negociar o evangelho. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Irmãos, para você viver uma vida na palavra, você vai contrariar pessoas. Você vai desagradar pessoas, porque as pessoas vivem no padrão do mundo. O nosso padrão não é o padrão do mundo, o nosso padrão é o evangelho de Cristo. O nosso padrão é a palavra de Deus. Não tem como você servir, agradar a dois senhores. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo, ou vice-versa. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou procurando agradar pessoas ou a Deus? Porque se eu fosse agradar os homens, 2 Timóteo 2,15, abre aí, querido. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, servo, você sabe o que era considerado um servo na época da Bíblia? Servo, ele não tem vontade. Servo é alguém que foi comprado e agora pertence ao seu Senhor. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Não foi ouro, nem prata, nem bronze, nem diamante, mas foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Eu pertenço a Jesus, querido. E louvado seja Deus por isso. Eu e a minha casa pertencemos a Jesus. Eu vou agradar a Deus. Doa quem doer. Fale o que quiserem falar. Eu vou agradar a Deus. Que os meus amigos todos me abandonem. Que a minha família vire as costas para mim. Que o mundo me venha me apedrejar. Mas eu vou agradar a Deus, querido. Se eu tiver que perder o meu emprego, eu vou perder, mas eu vou agradar a Deus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Se eu tiver que perder a amizade, eu vou perder, mas eu vou agradar a Jesus. E para agradar a Jesus, você não pode negociar com a verdade. Ou você obedece, ou você a desobedece. O que diz aí? 2 Timóteo 2,15. Leia alguém. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha para mim aqui. Eu não estou falando isso para te magoar. Eu não estou falando isso para te entristecer. Tem alguma coisa que tem te reprovado diante de Deus? Se alinha hoje. Alinha a tua vida hoje. Tem alguma coisa que tem te reprovado diante de Deus? É o jeito que você trata a sua esposa? É a maneira que você lida com seu marido? É a maneira como vocês estão lidando com seus filhos? É a maneira como você trata os seus familiares? É quem você é lá no local de trabalho? Porque nós não podemos ter vida dupla. Domingo eu sou o irmão da igreja. Glória a Deus, aleluias. Oh, a paz do Senhor, irmãos, aleluia. É tudo palhaçada. Aí eu vou para o meu trabalho, quem eu sou? Eu sou o arrogante, eu sou o nervoso, eu sou o petulante, eu sou o que fico, espancador, que fica batendo todo mundo, não batendo às vezes fisicamente, mas que fica ferindo todo mundo. Você tem que ser aprovado diante de Deus, querido. Deus tem que se agradar da nossa vida. A nossa vida tem que ser um prazer para Jesus. A nossa vida tem que ser um prazer para Jesus.
Pastor, mas eu vou ficar no prejuízo se eu for assim. Fique no prejuízo, porque tudo que você perder por amor à palavra, o Senhor te restituirá muito mais em nome de Jesus. As pessoas estão muito preocupadas com a sua imagem, com o que os outros falam, pensam, vejam, com o que as pessoas acham delas. Por isso elas não têm problema de viver uma falsa aparência para os outros. Mas com Deus não dá certo. Que Deus é verdade. As pessoas hoje estão muito... Sabe por quê? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de mostrar a ferida, de mostrar a rachadura na armadura. Você sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade de mostrar a fraqueza delas? É porque elas são mais preocupadas com a sua reputação do que com Deus. Por isso que tem casamento que acaba dentro da igreja. Você sabe que tem casamento que acaba na igreja? Porque quando chega a situação para o pastor ou para o líder, já está a casa toda desmoronando. É verdade ou mentira? Agora, se lá no início alguém já desse sinal, me ajuda, preciso de ajuda. E no momento que alguém desse a palavra e a direção, obedecesse e mudasse, nunca haveria divórcio nessa terra. Você sabe o que é reputação? Conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive. A minha reputação sempre chega antes de mim. As pessoas estão muito preocupadas com a reputação delas. Por isso que Naamã não queria mergulhar no rio. Por quê? Eu sou general do exército da Síria. Eu vou mergulhar nesse rio aí, barrento. Lá na minha terra tem Abana e Farfá. Rios muito melhores do que esse aí. Você sabe por que ele não queria? Porque ele foi com uma comitiva. Tinha muitos súditos dele ali. E ele não queria tirar a armadura e mostrar. Esse cara tão valente que vocês conhecem, está cheio de lepra aqui, ó. Está todo doente. E eu estou precisando descer. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que reconhecer que sozinho eu não consigo resolver isso. É muito sério isso, querido. Jó fez uma oração. Nós já estamos terminando. Jó fez uma oração que eu acho que nenhum de nós talvez teremos coragem de fazer. Jó capítulo 31, versículo 6. Jó 31, versículo 6 diz assim: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Você já parou para pensar que a nossa balança sempre é injusta? Porque a gente sempre quer pesar para o nosso lado. Nós sempre queremos puxar a sardinha para o nosso lado. O nosso sofrimento é maior do que todo mundo, é verdade ou não é? A minha dor é maior do que todo mundo. O meu problema é maior do que todos. Jó falou o seguinte: pode me pesar. Pode me pesar nas tuas balanças fiéis, que o Senhor vai saber que eu estou sendo sincero. Se Jesus pesasse o seu casamento hoje, se Jesus pesasse a tua vida com Deus, a minha, o meu casamento, se Jesus pesasse na balança hoje, na balança dele, não na nossa, que a nossa, nós somos muito pesados com os outros, mas conosco somos mais leves. Mas se nós pesássemos, se Jesus nos pesasse hoje na balança fiel dele, ele ia ver a nossa sinceridade. Para encerrar, Lucas capítulo 19, versículo 9 ao 14, fala sobre o fariseu e o publicano. Lucas 18, versículo 9 ao 14.
Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus disse: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será o quê? Essa parábola é tremenda. O fariseu da época era um estudioso da palavra. O fariseu era alguém que estudava a palavra. O fariseu era bem visto na sociedade, estudioso da palavra, doutor na palavra. Não adianta eu conhecer a Bíblia toda e não praticar. O bom é você conhecer e praticar. O publicano era cobrador de impostos, mal visto na sociedade, publicano. A Bíblia diz que os 2 foram orar. Pode ser duro isso que eu vou te dizer, mas desde o pastor aqui, todos que estão aqui, vão ter que ser pesados na balança hoje aqui com Deus. Porque os 2 foram para o templo. Dá para entender isso? Que os 2 estavam no templo? Estavam lá na igreja. Os 2 estavam na igreja. Aí um começou a orar: graças eu te dou, porque eu não sou como esses homens aí, tudo corrupto, ladrão. Nem como esse publicano aí. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo 2 vezes na semana. Jesus não vai julgar só o que você faz. Jesus vai julgar a motivação do teu coração. Por que você faz isso? É só para ser visto pelos outros? Ou é porque você ama Jesus? Olha, se você não entendeu nada que nós estamos pregando até agora, guarda isso aqui que eu vou dizer. Tudo na minha vida começa em Jesus e termina em Jesus. É para Ele, tem que ser tudo para Ele. Tem que ser tudo para Jesus. O publicano, irmão, a Bíblia diz que ele ficou até distante. Ele não ousava nem levantar a cabeça dele. Ele só batia no peito: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, a questão aqui não é se você, quem está sendo exaltado tem que estar sendo humilhado. Sabe o que é? Sabe o que o principal, a cerne, o principal dessa passagem, isso aqui é: um foi sincero e o outro não foi. Um só falou do que ele fazia. Aparentemente o quê? Certo. Mas ele não falou do que ele fazia de errado. Ele não falou do que ele fazia e desagradava a Deus. Irmãos, é claro que eu tenho que ser fiel na palavra. Dízimo é ordenança da palavra. Se você não é fiel no dízimo, querido, se você não ouve a Jesus, você não vai ouvir homem nenhum. Mas Jesus não quer que você seja fiel só no dízimo. Jesus quer que você seja fiel a Ele em tudo que Ele está te ensinando. Não é apenas no dízimo. É no dízimo, é na oferta. Mas é
na sua santidade perante Deus, na sua vida com Deus. Jesus quer sinceridade, querido. Sabe, eu creio que essa palavra hoje, ela vem não para trazer peso para a igreja, não. Essa palavra vem para trazer remédio. Jesus quer curar você hoje aqui. Jesus quer, sabe, Ele quer tirar todo o peso do teu peito. Ele quer tirar todo o fardo. Ele quer que você saia daqui voando nas asas do Espírito de Deus. Ele quer que você saia cheio de paz. Não, Pai, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu falei, eu pensei, eu deixei entrar no meu coração. Senhor, eu fiz, Jesus, realmente me perdoa, porque o Senhor sabe de tudo de mim. Bonito é Pedro, negou Jesus. Depois de negar, lá na frente Jesus encontrou com ele na praia. Vem aqui, Pedro, você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Você me ama? Ele abaixou a cabeça. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Eu errei, eu vacilei, eu te neguei 3 vezes, quando eu disse que nunca ia negar. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe se eu te amo ou não. Deus conhece você. Jesus não quer você longe, não. Jesus quer ver você pertinho dele, irmãos. Mas a única coisa que Ele quer de nós, que possamos andar em sinceridade com Deus, em verdade. Deus não quer uma igreja cheia de ator e atrizes da Rede Globo. Não estou falando das pessoas, estou falando da função. Deus não quer que você seja um ator e uma atriz na presença dEle. Deus não quer que você interprete diante dEle. Deus quer que você seja verdadeiro. Deus quer que você seja verdadeira. Você pode estar a ponto de chutar o balde, como diz o outro, chutar o pau da barraca. Você pode estar a ponto de desistir de tudo, mas Jesus quer ouvir a tua voz e o teu coração. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Jesus, eu não quero pecar, eu não quero cair, eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero magoar o teu coração, eu não quero ser uma vergonha para o Senhor, eu não quero ser tristeza, eu quero que a minha vida seja um prazer para Jesus. É coisa séria, querido. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu amo essa igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a IAFAD. Mas posso falar a verdade para você? Nós estamos perdendo tempo aqui, se nós não decidirmos obedecer a Deus de verdade. Nós estamos perdendo tempo aqui. Se a gente não decidir obedecer a Deus e viver uma vida agradável a Deus, irmão, sabe? Glória a Deus que Jesus me lembrou isso para finalizar. Sabe o que Deus quer? Que as máscaras caem hoje em nome de Jesus. Que as máscaras sejam quebradas. Que as máscaras venham cair. Deus quer ver você, de quem você é de verdade. E se tiver alguma coisinha aí para curar, Ele tem um remédio para curar tudo em nome de Jesus. E fazer você, sabe o que? Semelhante ao primogênito do Pai. Semelhante a Jesus. Você precisa de Jesus igual eu preciso? Então fique de pé. Que as nossas máscaras venham cair hoje. Como é que você está? Pastor, não estou bem. Mas Jesus está aqui. Ele pode fazer você sair daqui bem hoje. Mas Ele está à porta do coração batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus falou aqui nessa noite. Jesus falou aqui nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz e o que? Abrir a porta. Então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ouvir o teu coração agora. Jesus quer ouvir a verdade da sua vida. Quem você é, fale para Deus. Como você tem andado, fale para Deus. Como é que você tem lidado com o teu marido? Como você tem tratado a tua esposa? Como que você tem sido responsável na tua vida com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos? Quem você é lá na faculdade, lá na escola? Quem você é lá no seu bairro?
Feche seus olhos agora. Eu preciso de você, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede.